Este mangá é uma obra-prima, vídeo patrocinado pelo Gakudama, do canal Daniel Fernandes. Bora lá ver por que esse mangá é uma obra-prima. Qual mangá? Tô interessado, bora ver. Em novembro de 2013, o mangá Mahotsukai no Yome, ou The Ancient Magus Bride, começou a ser Tá. publicado pela revista de mangá Comic Blade. Menos de um ano depois, a versão física de Comic Blade foi descontinuada, e em seu lugar tivemos Comic Garden, que virou o novo lar de Magus Bride. E até hoje, Ancient Pica. Magus Bride é a obra de maior sucesso da Comic Garden. Eu não vi esse anime até hoje, cara. Vai ganhar a segunda temporada. E eu não vi a primeira temporada ainda. E eu acho que eu não vou ver tão cedo, cara. Apesar de ter A interesse. história é sobre uma garota chamada Chisei, que se casa com um feiticeiro chamado Elias, ou Elias, não sei, que é um Mid? magus, ou um feiticeiro extremamente antigo e poderoso que, como dá pra ver, não é exatamente humano. Isso entra em um peculiar trope de fazer mulheres entrarem em um romance que não é um romance com algum tipo de monstro, mas tudo bem. Mas esse mangá, de qualquer forma, não é exatamente um romance, pelo que eu compreendi. Eu não consumi muito dele, na verdade eu só vi parte do anime. O foco está mais na fantasia e no mundo mágico, em Chisei e Elias Maneiro, então é maneiro. interagindo com tal Curto uma fantasia e um mundo mundo mágico. mágico. O fato dos dois estarem casados é algo que é jogado bem profundo e não é tão importante assim, tirando o ocasional pet play. A ideia se torna mais uma questão de estética. Vemos esse monstro que na verdade é uma boa pessoa interagindo e vivendo com essa mulher a princípio comum. Visualmente e conceitualmente é legal. Muitas pessoas ficaram interessadas É só legal. pelo design. Eu fiquei interessado na época por causa do design, é mó bonito. Eu não tenho como garantir que foi por esse motivo, mas é um bocado suspeito, 2 anos depois, termos um novo mangá com uma premissa tão similar. Mais uma vez, nossa Foda. dupla, um homem mais velho, que na verdade é um ser inumano, e uma garota jovem. A grande diferença é que a garota nesse caso tem apenas 6 anos, e nossa dinâmica está mais próxima de um pai e uma filha. Mas considerando que Legal, eu não vi o anime, né, que saiu, nem o mangá, mas dizem que é bom, né? O Liama mesmo diz que é muito ela bom. chama a criatura de sensei, ou professor, eu diria que a premissa é mais uma relação de guardião e protegido. O que não é muito diferente de como Mahotsukai trata sua relação. Então já tínhamos um público em comum. Foi uma boa jogada da Comic Garden. Mas talvez Fato. o que Totsukuni no Shoujo realmente é, só ficou claro quando seu primeiro capítulo saiu. Ao ler aquilo, você percebe que ele é diferente. Não só de Mahotsukai, mas em geral. É diferente. É uma experiência quase que única. E foi essa sensação de estranheza que me fez ler pela primeira vez. E com isso dito, creio que Totsukuni no Shoujo é agora meu mangá favorito. E venho aqui explicar o porquê. Antes de qualquer coisa, não temos spoilers aqui, mas Ok. eu vou falar pelo menos do primeiro ato de maneira um pouco aberta. Você não vai ter nenhuma das revelações do enredo, mas você vai ver um pouco do plot do início. Vamos Não, tranquilo. dizer os tranquilo. primeiros 10 É bom que faz até a gente querer ler, né? Interessa a gente. capítulos dos 53 ao todo, por aí. Além disso, eu vou colocar na tela algumas páginas que acontecem só depois na história, Perfeito. mas obviamente estão fora de contexto. Ainda assim, estejam avisados. Mas o que significa esse título, afinal? Totsukuni no Shoujo quer dizer A Garota do Outro Lado, título que fica um pouco claro com a sinopse da narrativa. Seguimos essa garotinha aqui, chamada Shiva, e este monstro que Shiva chama de Sensei, que em português significa professor, mas eu vou continuar Maneiro. referindo-me a ele como Sensei. No primeiro capítulo, vemos que Shiva vive com o Sensei em uma cabana no meio da floresta. Shiva, a deusa indiana? E está esperando que sua avó volte para buscá-la, como o Sensei disse que faria. E durante esse tempo, o Sensei está mantendo-a a salvo. Este universo é dividido Legal. em 2 partes. Temos o reino dos humanos e o outro lado. Dentro das muralhas, temos um mundo medieval europeu tradicional, mas Shingeki. do lado de fora vivem esses seres chamados forasteiros, ou outsiders, e eles carregam uma maldição. Quando um forasteiro toca em um humano, o humano se torna um forasteiro. Ou Puta seja, se merda. torna um monstro. Falarei um pouco mais dessa maldição e a forma como o roteiro Então ele não pode encostar na garotinha, é isso? trata ela depois. Mas para este momento, saibam que Sensei está tentando manter Shiva longe dos outros forasteiros e longe de si mesmo, pois como vocês devem ter percebido, ele próprio é um outsider. Então aí está o título, A Garota do Outro Lado. Ah, entendi. Legal, isso é Shiva, uma maneiro. garota que está no outro lado. E aí? Mas esse mangá também tem um outro nome, que pode ser um tipo de subtítulo. Ele está na tela, eu não vou saber pronunciar, pois está em irlandês gaélico. Significa algo Irlandês gaélico, nem existe essa porra mais, cara. Tá inventando como já. Vá, meu amor. E é uma música tradicional irlandesa. Eu não vejo muita conexão entre as letras e o enredo, talvez a atmosfera ou a ideia em geral de Vá, meu amor, ou talvez eu só não saiba interpretar direito. Mas o país de origem da música certamente parece importante. Totsukuni no Shoujo parece pegar muito de folclore, mais especificamente folclore pagão europeu. Não creio que a lore pegue inspiração em alguma cultura em específico, mas a maneira como a história trata os outsiders e os insiders vem disso. Os humanos dentro das muralhas vivem em uma teocracia. Ah, só um adendo, essas muralhas são mencionadas, mas nunca são mostradas. Talvez sejam só muralhas metafóricas, quem sabe? Seu É, pode ser. Deus né? é descrito como o pai da humanidade, e é dito que ele vem dos céus. E é uma obra evangélica. Muito interessante. Esse filme, inclusive, vai passar na Record em breve, então, hein? Fica de olho, galera. Carambola, me pergunto o que isso está evocando. Meu Deus! Eu respondi sem querer. Os humanos abominam os outsiders e os veem como seres vis que existem apenas para espalhar a maldição, matando qualquer pessoa que tenha a mínima possibilidade de ter sido Evangelion, pode ser. tocada por um forasteiro.
tudo acaba em Evangelion, né? A gente já meio que notou isso. Os forasteiros, entretanto, ou melhor dizendo, os Filhos das Trevas, nome usado para identificar os forasteiros que nasceram como forasteiros, só estão por aqui. Eles obedecem a essa criatura chamada Mãe, que está no fundo de um lago. E eles não são seres selvagens nem nada do tipo. São, de certa maneira, uma ameaça aos humanos dentro das muralhas, é claro, mas eles são um bocado mais complicado do que parecem. São duas sociedades bem diferentes, uma existindo próxima da outra, e suas interações causam problemas para ambas. Como a maioria das histórias escritas no Japão sobre coisas ocidentais, eu não diria que deveríamos tratar qualquer coisa que vemos aqui ao pé da letra. Essa história não comenta sobre ou ataca diretamente o catolicismo ou as outras religiões da época. Será? Será? Diria que usa essa codificação como uma ideia temática mais do que qualquer coisa. Pode Tatsuki ser. no Shoujo parece um conto folclórico medieval europeu, ou na verdade Lembra mesmo essa vibe medieval, né? Principalmente o mundo ali que eles estão incluídos. pode-se dizer que é como um conto de fadas, mas um daqueles contos de fada da época. Então, bem mais sombrio e um tanto quanto macabro. E isso tudo funciona quando vemos o estilo de arte. Eu vou dizer que esse é o mangá que melhor usa a estética de mangá, se isso faz algum tipo de sentido. É preto e branco, mas em um nível bem absurdo. Então, sim. Se é preto e branco, já notamos logo de cara que é o quê? Que é seinen e que encontrou o tom de certo. cinza são obviamente presentes pra dar textura às coisas, mas o preto e o branco são mais pronunciados aqui do que eu geralmente vejo no mangá. As coisas são codificadas nesses dois tons. Os forasteiros, a floresta e até mesmo o lago são desenhados com preto, e um preto bem forte, é bem intenso, bem chamativo. Enquanto isso, os humanos e suas construções basicamente só têm um outline. De resto, tudo é branco, e visualmente é muito estranho. Os humanos têm um visual um pouco estranho nesse mangá, é quase cegante, é limpo demais. Lembro que quando li pela primeira vez, achei o design dos forasteiros excelentes, mas a arte um pouco fraca fora isso. Agora vejo que essa estranheza é parte da ideia. Acho que é proposital, quando você lê o mangá, você sabe que o mundo tem cores, por mais que a história que vocês... Não, que isso, Daniel. Não existe isso não, tá louco, cara? Que isso, Daniel? Tá maluco? Não existe cor não, cara. Esse negócio de cor aí é coisa de anime. E é o anime que estraga os mangás, né? Tira do tom, né? Tira a essência, né? É tudo preto e branco. esteja sendo apresentada sem cores. O mundo de A Garota do Outro Lado é um pouco diferente, porque é muito difícil imaginar cores pra eles. Na minha cabeça, essa história realmente é preto e branco. E isso tudo acaba criando um contraste bem interessante, que no caso é bem intencional na história, com a casa de Sensei Shiva sendo um grande exemplo disso. A cama e edredom de Shiva são inteiramente brancos, enquanto o escritório do Sensei é bem escuro. Isso aqui pode ser um pouco de forçação, mas o chão e as paredes do quarto da Shiva também são pretos. Isso é porque tem muitas cenas da Shiva deitada na cama e o Sensei sentado no quarto conversando com ela. Então, como dá pra ver nesse painel aqui, preto e branco. A casa inteira é um misto bem legal dos dois. Aí vai lá no anime, tá colorido. Olha lá, madeira, marrom. Estragou, né? O anime meio que tirou a essência do mangá, mas poucos têm coragem pra dizer isso. Que mostrando que ambos vivem ali. Até o design de nossos protagonistas pega um pouco disso. Shiva é como os outros insiders dessa história. Portanto, sua pele e sua roupa são desenhadas sem qualquer tom de cinza. Sensei, entretanto, usa esse grande casaco preto enquanto fora de casa, mas sua vestimenta mais casual é essa camisa branca, meio que fazendo uma alusão ao fato de ele ter mais em comum com os humanos do que com os outros forasteiros. Outra coisa legal, que não sei se é bem intencional, é que alguns dos forasteiros que acabam... O anime fez um trabalho tão bom em adaptar as cores que é quase um crime falar isso, mesmo brincando. Acabo de cometer um crime. Ajudando nossos protagonistas, tem detalhes em branco jogados em seu design. E como Filhos das Trevas não usam roupa, dá para diferenciá-los. Mas tudo pelado, olha lá. Como eu falei, pode não ser intencional. Nesse caso, pode ser só uma maneira meio criativa de lhes dar um design mais chamativo, já que são importantes pro enredo. E como dá pra ver pela arte, essa história puxa um bocado pro terror. É como se esse mangá fosse um daqueles filmes de terror com pouca iluminação, mas no caso fazem isso com a própria arte. Quando está de noite, você sente que está de noite. Você sente a escuridão dos lugares. E você também sente a estranheza que é o branco cegante e falso das cidades. Esse detalhe do visual acaba ficando menos acentuado na segunda metade da história, quando a floresta foi coberta por neve, porque é neve. Mas ainda assim, a atmosfera neve não bem dá. opressora, dark e peculiar da história continua, do início ao fim. É meio estranho pensar que esse mangá, com essa adorável garotinha, tem uma mas a estética do anime é muito foda mesmo, cara. O anime desse bagulho é muito atmosfera foda. meio sombria e um tom meio de terror. Mas pra ser sincero, Tatsuki no Shoujo pula bastante entre gêneros. Se fosse pra eu definir apenas um, entretanto, o principal no caso, seria mistério. Apesar da óbvia comparação a Mahotsukai no Yomi, eu diria que o anime ou mangá que mais se assemelha a Tatsuki no Shoujo é, na verdade, Shingeki no Kyojin. Não, aí não dá. Aí não dá, não. Quantas palavras em japonês estão nessa frase, meu Deus do céu? Obviamente, não estou falando em questão de estética ou estilo de narrativa nem nada do tipo. É mais como eles estão estruturados. Você começa a ler não entendendo nada sobre essa história ou universo, mas ao mesmo tempo, a narrativa parece simples, porque estamos focados em algo pequeno de início. Essa história é sobre esse ser amaldiçoado e essa garotinha vivendo em uma casa esperando a avó dela voltar. A reviravolta no final do primeiro capítulo. Esse mangá tem anime? Tem um prólogo de 10 minutos, eu acho. E um filme de 1 hora, eu acho. O que serve pra te deixar preso na história é que junto de Shiva havia uma carta de sua avó, essencialmente avisando pra quem a encontrasse que ela estava tendo que abandonar a pobre garota. A primeira pergunta que a história levanta é, considerando o quão dolorosa essa carta parece ter sido pela forma que foi escrita e pela maneira como Shiva fala de sua avó, as duas tinham uma ótima relação, por que abandoná-la então? Então pouco depois
Por que a pequena Shiva foi abandonada? Shiva vai até a floresta procurar a avó dela, porque Shiva é uma criança e crianças são burras. E vemos alguns soldados tentando matá-la, pois esse é o protocolo deles para pessoas amaldiçoadas. Se tem uma garotinha aqui fora, ela provavelmente já foi amaldiçoada, então o que temos que fazer Ou não, né? Porque ela tem que virar o bagulho, ela não virou ainda. Caralho, mó é canalha. impedir que a maldição se espalhe. Mas pouco depois, vemos o rei Os caras tão achando que aquela porra ali é The Last of Us, mano. Que a menina tá com fungo, tá ligado? ou Papa desse universo, não lembro agora, tá na tela, eu acho, dando ordens para capturar Shiva vivo. Meu Deus, ele falou o nome! Os humanos agora têm um grande interesse nela. Eles a veem como a grande chave para acabar com a maldição. E tem uma cena mais ou menos nessa parte que traz um pouco disso. No final do capítulo 5, Shiva está indo para a cama depois de cozinhar uma torta com o Sensei. É um capítulo bem leve, bem divertido para nos acalmar Legal. depois da tensa situação com os soldados. E faz isso muito bem até a sua última página, onde vemos um forasteiro, um que aparece desde o primeiro capítulo, observando nossos protagonistas de longe. Vemos ele Stalker é crime, invadindo hein? o quarto de Shiva no meio da noite e encostando nela. E Porra, isso fudeu. amaldiçoa, é claro. Shiva agora é uma outsider, uma forasteira. A maldição começa a tomar seu corpo. Mas na real não. Ela tá bem, o toque dessa forasteira não fez nada, na verdade. Caralho, então é literalmente The Last of Us mesmo. Isso pode ser o principal gatilho pra você se perguntar: o que é essa garota? Ah, e como somos seres humanos, eu sei que isso tudo que eu falei levantou algumas ideias na sua cabeça. Basicamente, você já tá tentando adivinhar a resposta pra isso, de por que ela está bem e por que os humanos querem ela. Eu só venho aqui te dizer que você está errado. Você provavelmente não acertou. Leia o mangá. Eu digo Caralho. isso é a mesma coisa. E eu gosto que, enquanto a história se foca no mistério de o que é a Shiva, nós também temos o mistério de o que é o Sensei se desenvolvendo no fundo. Depois do forasteiro Maneiro. colocar na Shiva, Sensei corta a cabeça dele com um machado, naturalmente. Aí depois ele vai embora. Sim, ele vai embora. Ele pega a própria Ele pega a cabeça e vai embora, que porra é cabeça e essa? vai embora. Não pense muito sobre isso. Depois ele volta e pergunta: qual é? Posso ficar com a garota? E o Sensei diz: não. E ele: compreensível, tenha um bom dia. E aí ele só meio que fica por perto, Ah, que bela relação. ajudando o Sensei e Shiva de vez em quando. Por que ele tá sendo tão passivo? Isso é explicado em algum momento? Sim, porque esse mangá é bom. E junto com isso, já que temos ele por perto, alguns diálogos que ele fala pro Sensei são no mínimo curiosos, comentando que ele é diferente dos amaldiçoados. Mas ele também não é como os filhos, que de novo, são os forasteiros que nasceram como forasteiros. Pessoas como ele próprio. Sensei é estranho, mas ninguém sabe direito o porquê e como ele é estranho. E isso é algo que fica na sua cabeça. Tudo é explicado e as explicações sempre são as melhores partes. Cara, É muito interessante. difícil falar porque o mistério funciona. É tão bonito esse mangá que dá vontade até de comprar a versão da Dark Side, né? O volume físico. A Dark Side é uma editora muito foda. E tudo que eles fazem é muito bom. E o volume físico com certeza deve ser muito bom também. Sem realmente dar spoilers de tal mistério. Mas eu posso garantir, essa história é muito bem planejada, tendo foreshadowings de revelações de lá da frente logo no início da narrativa. Gosto também de como o mangá volta e meia entrega informação errada pelo simples fato de que seus personagens não sabem de tudo. As respostas são dadas ao conectar diversos pedaços de informação que estão espalhados pela narrativa inteira, mas às vezes dentro dessas informações temos um pouco de informação incorreta. Eu vou deixar algumas de minhas críticas do mangá para o final desse vídeo, mas gostaria de trazer uma já que está diretamente ligada aos mistérios da história. Volta e meia, Totsuki no Shoujo vai entregar uma reviravolta que não é uma reviravolta. Você vai receber um painel preto com um único texto no final de algum capítulo e a ideia é que você fique uou! Mas algumas vezes são coisas que você já deveria ter entendido 10 mil anos atrás. Vou dar Tá. 2 exemplinhos aqui que talvez até te deixem mais interessados quanto à história. Mas Não me dê spoiler, hein? saiba que essas são coisas que são reveladas lá pra frente, mas você deveria ter sacado-as no capítulo 1. Será que eu Então vou? não consigo em sã consciência considerá-las spoilers. A Tá. primeira é que Sensei não é um dos filhos das trevas. Ele aparentemente é um insider que foi amaldiçoado em algum momento. Temos 53 capítulos, Ok. e isso é mencionado verbalmente só lá pro 30. Mas só de ver alguns dos painéis que eu botei aqui, você já deve ter chegado a essa conclusão. Ele usa roupas diferentes dos forasteiros nacionais. Ele é um médico. Nós o vemos manuseando utensílios de cozinha. É, faz O sentido, vemos né? lendo e escrevendo. Ele claramente não é um dos filhos das trevas. Eles próprios dizem isso o tempo todo. E a segunda coisa é que os forasteiros são imortais. Essa é a maldição. Eles não sentem dor. Eles não sentem fome. Lá pra frente, o Sensei aponta que ele não sabe nem o que frio é. E eles simplesmente não morrem. E você deve ter chegado a essa conclusão Que quando merda, vimos hein? o Sensei decapitar um dos filhos e É, e o cara ficou de em boa, seguida né? ele só pega a própria cabeça e pronto. A partir daí, vemos ele carregando a cabeça pra todo lado. É um design muito brabo falando nisso. Meio macabro essa ideia. Eu amo É meio macabro, mas é meio legal pra também. cacete. Também temos essa cena, onde o Sensei leva flechadas nas costas, sente o impacto, mas em geral não se machuca. Ou essa aqui, onde ele leva flechadas na cara e tá tranquilo. É como se Nagabe, o autor, tivesse percebido que ele esqueceu de falar verbalmente essas coisas. Então colocou na história também, só por garantia. Não é uma grande coisa, não é uma grande reclamação que eu tenho com esse mangá, mas é um pouquinho peculiar. E agora nós vamos para os personagens. Considerando que eles são o foco da narrativa e do Tá. mistério, o mínimo que se espera é que eles sejam Interessante. bons. O que, por sorte, eles são. Eles são excelentes. Mas o que eu acho interessante de apontar é o tamanho de nosso elenco. Ignorando alguns figurantes que disseram uma ou duas falas, no fundo, e são desenhados para serem genéricos, temos por volta de 11 personagens ao todo em 53 capítulos. É até muito, né? Eu pensei que fosse ser menos, Tô cara. contando esses pássaros aqui, então talvez você possa considerar como menos. E a quantidade de personagens nomeados nessa história é infinitamente menor que isso. Esses 9 aqui servem mais pra progredir a história, por mais que sejam interessantes por si próprios. O grande foco tá em nossos 2 personagens principais, então vamos discutir só ele nesse vídeo. Começando por Tá. Shiva. Uma coisa que eu adoro nessa personagem, além do quão adorável essa garotinha é a maneira como ela é escrita. Ela é uma criança. Se você já passou algum tempo
Melhor que a Anya, né? Do Spy Family, né? Essa é a Peel. De crianças após ter chegado na vida adulta, ou pelo menos na parte tardia da adolescência, você deve ter percebido que crianças são horríveis. Crianças são egoístas e um tanto quanto insensíveis, mas isso é normal. Eles A Shiva é de fato uma ainda estão criança. no processo de entender o que as coisas são, o que certas palavras significam, como se comportar em certas situações, o que é bom e moral de se fazer e o que não é. Crianças são basicamente inconsistentes por natureza, e Shiva é escrita como criança, mas tipo, de forma positiva, por mais que eu tenha apontado a inconsistência. Não é forçado. Ela não faz as coisas porque o plot quer que ela faça as coisas, ela faz as coisas da forma que ela faz porque ela é uma criança. Geralmente, quando vemos crianças em mídias atuais, eles são escritos como pessoas. E como eu já deixei claro, criança não é gente. Crianças geralmente são Criança, né? A gente é foda. personagens normais, uma personalidade formada, uma ideologia clara, seguindo uma ideia de construção de personagem claro, tudo perfeitinho. O que levanta a pergunta: por que seu personagem é uma criança? Por que seu garotinho de 7 anos fala e age como um adulto de 40? Shiva tem uma personalidade própria e é em geral uma personagem bem construída, mas ela também é obviamente uma criança. Então muitas de suas ações são baseadas faz sentido o que ele falou, né? Não tem lógica tu fazer personagens que são crianças, mas que agem como se fossem pessoas de 30 anos, 20 anos, né? Porque aí é mais fácil fazer pessoas de 20 anos, né? Tipo, realmente. Isso tem total lógica. no fato de ela ser uma criança. Mencionando uma cena que eu falei antes, Sensei mente para ela, dizendo que a avó já vai chegar em breve. Então ela acha uma ótima ideia de ir para a floresta ao encontro dela, mesmo a floresta sendo grande. Porque, tipo, tá chovendo e ela pode precisar de um guarda-chuva. Isso é uma atitude extremamente imbecil? Sim. Isso é algo que uma criança de 6 anos faria? Absolutamente sim. Quando eu era criança, eu queria pular do meu carro, pro meu pai não precisar estacionar. Muitas coisas do início da narrativa acontecem da maneira que acontecem por causa das decisões De fato, é algo que uma criança de faria. Shiva. E essas decisões vêm do fato de que ela é uma criança. Sensei tem um pé atrás quanto aos Filhos das Trevas, pois eles obviamente têm algum interesse exterior em relação a Shiva. E ela não liga. Eles estão ajudando, então são bons. Ela faz amizade com os corvos lá pra frente, inclusive. E nada disso é mal escrito, na verdade é excelentemente escrito. Ela age da maneira que deveria agir. E em seguida temos o Sensei. Yay, meu personagem favorito dos mangás. Sensei é tipo o tipo de pessoa que eu quero ser no futuro, eu acho. Enquanto em Marro Caralho, o Daniel quer ser chifrudo. Calma, Daniel. Não deseja esse tipo de coisa, hein, Daniel? Senão tu vai ficar triste, hein? Tu vai ficar triste, hein? Kai, o monstrão é basicamente o vice-protagonista, com a história sendo contada pelos olhos da Tisei. Totsuki no Shoujo ao contrário. Nosso protagonista realmente é o Sensei. A história é sobre ele cuidando de Shiva. Shiva é o centro do arco de Sensei e também é a fonte de nosso mistério principal. Mas os olhos pelos quais acompanhamos a história são, na maior parte do tempo, os olhos do Sensei. E considerando que isso é um mistério, é uma boa ideia. Ele que toma as rédeas do enredo e age e reage às situações de maneira mais racional, levando a gente para as próximas partes da história. O personagem de início parece um bocado fechado e talvez não muito interessado, mas é logo no final do primeiro capítulo que o entendemos um pouco mais. Quando nos é revelado que Shiva foi abandonada, o primeiro dilema que Sensei lida é de contar para ela ou não. E sua decisão é não contar e, na verdade, mentir, dizendo que ela já estava vindo. Sabe quando eu disse que a todo mundo mente pra criança, né? Isso é comum, cara. Vai gerar um trauma na criança depois de um tempo? Vai. Mal, acontece com todo mundo. A inocência de Shiva é o que faz ela ir até a floresta e ser vista pelos soldados? O grande catalisador disso é o próprio Sensei mentindo pra ela. Quando o Sensei diz que a avó de Shiva está vindo, Shiva decide ir pra floresta, e com isso é atacada por soldados e resgatada por Sensei. Porém, os dois são seguidos por esse forasteiro aqui, que mais tarde toca em Shiva. Então grande parte do enredo no início da história acontece só porque o Sensei não teve coragem de contar para Shiva a verdade. Um erro bem humano, ele não queria dar esse peso inteiro para uma garotinha, não queria falar dessa garotinha. A mina lendo o livro sem nada escrito, mano. Porra, que ele conhece há pouco tempo, que ela foi abandonada pela única Pra tu ver como ler coisa de nerd. figura maternal em sua vida. Muitos dos eventos da narrativa ocorrem por causa das ações de Sensei tendo alguma reação que ele não esperava. E muitas vezes nunca nem mesmo descobre que foi o grande causador. Muitas das ações que ele faz, na verdade, acabam sendo inúteis para completar seus objetivos. Mas acabam causando outras coisas que ele não esperava. Ele é inteligente, mas como todas as pessoas que existem, tem uma visão limitada pelo que importa pra ele. Seu objetivo é manter Shiva a salvo. E todas as suas ações são com base nisso. E por esse motivo, às vezes ele não conta com certos fatores imprevisíveis. Ele, sinceramente, é um dos personagens mais humanos que eu já vi. Engraçado, foda. como a maioria dos personagens humanos E ele não é humano, né? que eu conheço são não humanos, mas enfim. Bojack não. Sem ser uma pessoa boa, ter cuidar de Shiva como sua motivação não deixa o personagem menos interessante, como às vezes é o caso com personagens muito ligados a outros personagens. Na verdade, ajuda bastante essa bondade. Ele não quer só que ela fique bem fisicamente, mas também mentalmente. Então temos, por exemplo, esse momento aqui, onde o Sensei tenta cozinhar uma torta pra Shiva, mas acaba não saindo muito boa. Ou as várias festas do chá que os dois fazem juntos. Sensei ser um monstro também traz umas camadas bem legais. Ele não pode sentir dor, na verdade ele não pode sentir nada. Frio, calor, o gosto da comida. Nem sentimentos ele sente? Nada. Até a sensação de tato é descrita como um pouco vaga. Isso faz o fato de ele sair de casaco ou até mesmo usar roupas regularmente ser bem interessante. São hábitos que ele manteve, mas não necessariamente hábitos que ele precisa manter. Mas uma cena sobre isso que ficou presa na minha cabeça foi essa aqui. Depois de certos eventos, ele põe a mão no peito e começa a sentir uma dor bem estranha. Essa cena é ótima. O conceito de dor emocional se tornando física é interessante por si próprio. É uma dor que não é uma dor, mas nosso cérebro faz ela ser uma dor. Trazer essa ideia pra um personagem que fisicamente não pode sentir dor é bem legal.
legal, suas emoções sobrepõem a maldição. Esse é um personagem absolutamente fantástico e a relação dele com a Shiva é absolutamente fantástica. É humana e orgânica e eu amo esses dois aqui e a forma como eles interagem um com o outro. Antes de encerrar o vídeo, eu queria falar de algumas outras coisinhas sobre a garota do outro lado. Eu esqueci de mencionar isso antes, então essa parte... Ele já me convenceu a ler, né? Em algum momento eu vou pegar essa porra pra ler e depois ver o filme, né? Os OVAs, no caso. Mas vamos ver o que ele tem mais a dizer. Que é meio que sem roteiro. A cabana onde Sensei e Shiva moram é um lugar tão incrivelmente bem feito. Design de interiores e histórias é um bagulho um pouco complicado. Na verdade, não só interiores, eu diria cenários em geral. Eu sempre vou pagar pau de Jojo Parte 5 por mostrar Nápoles dessa maneira. Ah, porque os mano que fizeram o Jojo viajaram literalmente pra Itália, né? Pra poder estudar como era a arquitetura de lá, como que era a cidade e tudo mais pra poder fazer, né? Isso que é foda. Nápoles exatamente como Nápoles deveria ser. Te dá uma sensação de ambientação muito boa, porque você sabe onde está tudo. Enquanto na maioria das obras, uma cidade é só uma cidade. Em Totsuki no Shoujo, eu te garanto que eu saberia dizer onde fica cada detalhezinho dessa casa. Eu sei onde fica o escritório do Sensei. Eu sei onde fica o quarto da Shiva. Sei cadê a cozinha. Em um OVA curtinho de 10 minutos, e outra em um OVA de 1 hora que ainda vai sair. Nenhum desses realmente adapta a história do mangá. O de 10 minutinhos é mais um curta-metragem, e o de 1 hora parece que vai pegar inspiração em alguns pontos do enredo, mas levá-los numa direção própria. Então ainda não temos uma adaptação fiel do mangá. Aí, ó. Não adapta 100% de acordo com o Tô Danael. muito animado pro de 1 hora, e o de 10 minutos é bem bom e bem fofinho. É um bom primeiro contato com essa história, especialmente porque ela não diz muita coisa. É mais uma narrativa visual, não tem nem diálogo. Outra coisa, no final de cada volume, Ah, não tinha saído quando ele fez o vídeo? Entendi. temos essas forcoma aqui. Esses quadrinhos de comédia feitos para trazer uma leveza à história. Nagabe, pelo que eu entendi, escrevia mais comédia e histórias um pouco mais fofas antes desse mangá que estamos discutindo. O que dá pra ver nos capítulos de início e nessas historinhas aqui, elas são essencialmente canônicas, acho que só tem uma lá no final que é impossível de ter acontecido. E elas servem pra dar uma leveza pra história. Especialmente lá pra frente, quando o plot fica mais focado no plot em si e deixa de ter capítulos mais leves. Eles também resolvem alguns pontos menores do enredo que ficam abertos. Por exemplo, tem um certo momento onde o Sensei rasga o casaco e Shiva sugere ensinar a ele como costurar. Ele aceita, mas isso nunca mais é trazido à tona na narrativa principal. Mas isso é trazido de volta nesses quadrinhos extras, onde Legal. inclusive recebemos um tutorial de como costurar. Tem também Eu que não sei um outro costurar. capítulo extra Se depender de mim, inteiro, fodeu. que é escrito como um livro infantil e mostra uma festa do chá de Sensei e Shiva. Bem fofo. Outra coisa, eu não quero falar em detalhes sobre a relação de Sensei e Shiva, porque ela é o ponto principal da história e envolve muitos spoilers que eu não quero dar. Mas uma coisa que vou falar com gosto é que a relação dos dois não fica creepy. Japão tem um problema sério em escrever uma história com um cara velho e uma garotinha, porque sempre acaba tendo a reviravolta de É, o side drop é meio que ela complicado. fica mais velha e a relação se torna romântica. E isso é terrível e macabro, e literalmente grooming, que é um crime. Algumas pessoas já me perguntaram se a história segue por uma direção dessas, especialmente porque toque é um ponto importante do enredo. E eu mesmo fiquei um pouco relutante em ler, pra ser sincero, literalmente indo atrás de um spoiler pra ter certeza que a história não ia ficar macabra. Com isso, digo a vocês, a relação dos dois é de um guardião e sua protegida, de um Ah, que bom, pai mano. e sua filha. E é só isso. Eles se aproximam Que bom. Que bom. durante a história e criam um grande afeto um pelo outro, mas esse afeto não é de maneira alguma romântico ou inapropriado. Podem ler e achar fofo sem problema nenhum. Perfeito, então. Já minha consciência já tá A tranquila, história então. não fica escrota. Por fim, vamos falar de alguns probleminhas do mangá. Eu falei da questão de explicar pontos de enredo e tratá-los como reviravoltas desnecessariamente, mas junto com isso também temos um bocado de reexplicação de eventos passados. Tem alguns momentos onde o sensei simplesmente narra o que aconteceu nos últimos capítulos. Imagino que isso foi feito por causa da forma como mangás funcionam, especialmente esse que foi lançado mensalmente. É um mistério, você precisa prestar atenção em diversos detalhes. Não queremos que nossos leitores não entendam o que está acontecendo por causa de algum hiato, ou porque certos detalhes foram mencionados 4 anos atrás, ou sei lá. Mas isso ainda assim caga o ritmo quando você vai ler ele inteiro. E por fim, temos o final. O final de Totsuki no Shoujo é um bocado controverso. Eu não vou falar nada a respeito, mas tem alguns detalhes da narrativa que ficam talvez abertas, talvez não bem explicadas. Vamos ter um volume 12 do mangá, cheio de histórias paralelas. Então talvez tenhamos alguma resolução para essas coisinhas. A reviravolta final também é um bocado convoluted, não tem uma palavra em português certa pra isso. Tipo, é muita informação de uma vez só, e é explicada de maneira um pouco confusa, com algumas metáforas visuais. O ponto da narrativa também é Ah, metáfora visual não dá, né? Pô, eu tô tentando ler o bagulho numa boa, eu tô lendo, né? Coisa de nerd, que eu ainda interprete metáforas visuais, aí não dá. explicado pro leitor com metáforas. E isso deixa tudo um pouco difícil pra cacete de entender o que está acontecendo. Eu talvez faça um outro vídeo falando mais sobre o final, porque, sinceramente, eu amei esse final ainda assim. Eu achei ele ótimo, e meu único problema real são essas partes não explicadas e meio confusas. Mas de resto, eu amei. O minúsculo fandom do mangá que leu esse O final foi mais compreensível no OVA de 1 hora do que no mangá? mangá Interessante. inteiro, tá dividido bem no meio com esse final. Então talvez seja legal dar as minhas opiniões no futuro não tão próximo. E é isso. Eu recomendo esse mangá pra, sinceramente, todo mundo, não importando se você gosta de mangás ou não importando se você gosta de terror ou não. Ah, ele não dá medo, isso é importante apontar, ele é só meio macabrozinho. É genuinamente
Medo de páginas, medo de figuras, isso não existe. Excelente, e eu acho que mais pessoas deveriam dar uma chance aí. A Darkside está lançando no Brasil, então essa é a sua chance. Enfim, obrigado por terem me visto elogiar meu mangá favorito por uns 20 minutos. Deixa o like, se inscreve e comenta alguma coisa. Diz se você quer que eu faça um vídeo sobre spoilers no futuro. Muito obrigado, até a próxima e até! Bom vídeo do Danael, cara. Bom vídeo do Danael. Lerei esta merda em algum momento, me deu uma leve convencida. E aí eu vou falar pra ele se eu gostei ou não gostei. Mas um bom vídeo do Danael, cara. Curti.